Olá, amigos, tudo bem? Bem, o nosso tema, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o Espiritismo. E o título será: Por que o Espiritismo é tão maravilhoso? É, Aqueles que estão chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem da nossa conversa, se inscrevam e dê aquele like, ok? E aqueles que estão sempre nos acompanhando, obrigado por estarem novamente aqui conosco. Bem, meus amigos, o Espiritismo, na verdade, quando ele foi codificado por Allan Kardec, em 1860, alguma coisa para mais ou para menos um pouco, que eu acho que as pesquisas dele começaram em 1950 e pouco, eu acho que as primeiras publicações foram a partir de 1960, ok? Então, o Espiritismo, na verdade, ele sempre existiu. Esse contato do ser humano com os espíritos, isso é Espiritismo. Sempre já existiu, muito antes de Cristo vir aqui na Terra. Pelas escrituras antigas, isso daí tá bem registrado. Mas, na atualidade, ainda estamos descobrindo, né? Está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo na frente. Estamos descobrindo cada vez mais, entendendo cada vez, né, melhor a filosofia da doutrina espírita. Devemos entender, eu pessoalmente penso assim, que a doutrina espírita ela nos foi trazida e registrada com uma finalidade que não é a finalidade atual, ok? A finalidade da doutrina espírita, na verdade, na época, era de ser apenas uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida porque ela nos explica as coisas que as outras religiões não haviam explicado até então, ok? Principalmente sobre a vida espiritual. Esse é o fator principal da doutrina espírita. Mas, naquela época, os espíritos que trouxeram as mensagens para Allan Kardec trouxeram as informações através do seu ponto de vista pessoal quando se fala da justiça de Deus, ok? Agora, ela foi comprovada, a sua existência, principalmente porque essa doutrina, na verdade, hoje é uma religião, né? Mas ela não foi criada pelo homem. Tem muitas pessoas que pensam que foi Allan Kardec que criou essa doutrina. Não. Essa doutrina, na verdade, foi trazida, as informações, né, foram trazidas pelos espíritos. Que são espíritos, minha gente? Não são anjinhos, não são santinhos. Não, nada disso. Espírito daqueles que já viveram aqui na Terra e estavam o quê? Na pátria espiritual. Haviam desencarnado há pouco tempo. Alguns tinham alguns anos, outros poucos anos e por aí vai. Eles trouxeram as informações das coisas que estavam acontecendo com eles na vida espiritual. Ok? E a visão deles pessoal, quando se fala da justiça de Deus. Então, se atualmente nós que estamos aqui encarnados ainda não conseguimos entender muito bem dessa justiça, vocês acham que naquela época esses espíritos, não estou falando todos não, tá, gente? Mas muitos deles, eles estavam certos na definição deles de Deus e tudo mais? Pouco provável, né? Então eles tinham uma boa intenção, claro. E naquela época, se hoje nós vemos a maldade no mundo, né, a ignorância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, imagina na época de Allan Kardec, em 1860. Eu acho que esses costumes bárbaros eram muito maiores do que na atualidade, ok?
a visão era mais estreita. Embora tenhamos avançado, não tanto assim, mas avançamos sim, alguma coisa. Ok? Mas por que a doutrina é maravilhosa, na minha concepção? Primeiro que ela não te proíbe de nada. Ela te dá esclarecimentos. Ok? Se a pessoa quiser... Eu vi no YouTube acho que foi no Facebook, perguntando se a pessoa pode frequentar a doutrina espírita e outra religião ao mesmo tempo. Olha, gente, ela deve perguntar isso para as outras religiões, né? Porque no espiritismo não existe nada que seja proibido. Está bem claro para quem começa a estudar, frequentar uma casa espírita, vai logo de imediato saber. Isso é assim nas primeiras aulas. O espiritismo não discrimina ninguém, ok? Se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa... O que ela faz na vida dela pessoal é problema dela. A doutrina espírita não veio aqui para exigir que a pessoa mude seu jeito de ser. Veio explicar as consequências né, do jeito de ser daquela pessoa, até onde vai levar. Que consequências poderão ter. Simples assim. Mas não impede uma pessoa de se tornar médium porque a pessoa bebe, ou porque a pessoa fuma, ou porque a pessoa come demais, ou porque a pessoa é invejosa, ou porque a pessoa é maliciosa, ou porque a pessoa tem desequilíbrio disso ou daquilo. Não impede. As casas que fazem esse impedimento é porque ainda não entenderam. Tem casas assim que impede que o médium fume, impede que o médium beba, o médium não pode beber qualquer tipo de álcool, bebida alcoólica, seja ela qual for, o médium não pode fumar, o médium não deve comer carne, né? E por aí vai. Sabe? Cada casa inventa uma história bem desviando do princípio da doutrina. Qual o princípio básico da doutrina espírita? Qual é a frase que exemplifica o caráter, se assim podemos falar, da doutrina? Qual é a frase? Fora da caridade não há salvação. Sabe, essa é a frase principal no meio espírita. Fora da caridade não há salvação. Ok? Então, meus amigos, o que ela quis dizer com isso? Né? Veio nos proibir disso ou daquilo? Não. Veio nos indicar o caminho melhor a seguir, que é fazer o bem, que é ajudar, que é ser caridoso. Isso tudo vai nos levar às condições melhores de assistência dos bons espíritos. Claro, se você está no meio de pessoas boas, só coisas boas poderão te ocorrer. Será que isso é tão difícil de entender? Bem, acho que não, né? Se você está no meio de pessoas complicadas, as coisas vão ficar complicadas para elas e para você. Ok? Eu não estou falando isso que você deva evitar essas pessoas. Não é disso que eu falo. As pessoas entendem as coisas erradamente, muitas vezes. Eu estou falando que você deve ter o teu equilíbrio, manter-se equilibrado. Não é porque você está no meio de pessoas desequilibradas que você tem que agir como elas agem. Muitas vezes nós nos deixamos levar, não é verdade? Pelo meio que estamos. Se a pessoa está falando mal de alguém, a gente vai arrumar alguém para falar mal. Se a pessoa está falando mal de algum time, a gente vai e se deixa levar. É disso que eu falo. Agora, tem coisas absurdas, né? Se tá uma porção de gente enchendo a cara de cachaça, tudo bêbado, tu vai ficar ali no meio deles? Aí já é absurdo, né? Aí sim, eu aconselho a que você não faça isso. Principalmente se não houver algum motivo. Não é verdade? Porque pode ser que ocorra que tem um parente teu, você quer tirar de lá, e é outra coisa. Mas sem motivo algum, tu não vai parar num lugar desse. Se você chegar num lugar que estiver havendo tiroteio na rua, tu vai atravessar a rua? Claro que não, né? Tu vai se afastar. Então, minha gente, é disso que eu falo. A caridade é o caminho. O Espiritismo veio aqui para ser uma filosofia de vida. Porém, ele foi perseguido pela Igreja Católica na época, certo?
E a própria Igreja Católica denominava que era uma nova doutrina que falava com os demônios, etc e tal. E daí ficou esse modismo e acabou se tornando, vulgarmente sendo chamada, de religião. Ok? Então a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela não nos proíbe a nada, sabe? Eu trabalhei alguns anos, mediunicamente, claro, e eu tenho um vício terrível, que é o vício do cigarro. E sempre fumei. E mesmo nessa casa espírita que eu trabalhei há algum tempo, eu dava passe, trabalhava mediunicamente, recebia, né, alguns irmãos que queriam trazer alguma mensagem, certo? E não larguei o cigarro, até hoje eu fumo. Agora me diga uma coisa, a casa que eu frequentei, não havia essa proibição, essa exigência, né? Para ser médium não pode fumar. Porque se houvesse essa exigência, eu não teria me tornado médium, simples assim. Se eu quisesse frequentar essa casa, eu teria que parar de fumar. Ou então, frequentava sem me tornar médium, ok? Eu tenho para mim uma coisa que as pessoas não prestam atenção, no meio espírita tem muitos médios que não entendem isso. Porque eu conheço muitas pessoas de espírita e cada um pensa de uma forma, de um jeito. Bem particular, claro. E eu realmente, hoje eu aprendo muito. Cada dia que passa eu aprendo mais, porque eu penso bastante. As coisas que eu leio, que eu falo. Sei que tem coisas que às vezes eu uso um termo, um jeito de falar um tanto agressivo. Mas eu, infelizmente, nessa vida eu não consigo ser de outro jeito, né? Embora a minha intenção nunca foi de agredir ninguém. Mas é isso que parece. Mas vamos lá. Então, como eu conheço muitas pessoas, eu trabalhei, não lembro, acho que foram 15, 16 anos, ou 17 anos, não lembro. O tempo exato que entrei, nem o tempo que eu saí foi, acho que 2016. É. Então, realmente, não sei se foi no final ou no início de 2017, eu não sei. Mas, enfim, entrei em 99, mais ou menos isso. Então, o que acontece? O médico, quando ele vai dar passe numa pessoa, né, ele está ali para dar passe, como acontece esse processo? Tem a energia espiritual que vem dos espíritos, ok? Essa energia é tirada, né, da psicosfera, da atmosfera e etc e tal, ok? E tem um médio. Um médio serve o quê? A energia animal, a energia do corpo, que nem é a energia do espírito do médio. Veja bem, é a energia do corpo, ok? E aquela pessoa que está recebendo o passe ali, ela vai receber então uma energia espiritual e uma energia animal, ok? Porque aquela pessoa que está recebendo o passe precisa, muitas das vezes, dos dois tipos de energia, né? Para revitalização do corpo e para revitalização do seu perispírito, do espírito em si. Vamos falar de espírito que fica mais fácil. Mas o médium que está ali trabalhando, vamos supor que ele não fume, que ele não tem o hábito de beber só cervejinha em fim de semana. Mas ele está ali trabalhando, naquele momento de dar o passe, ele está pensando na novela, está pensando no problema que teve com os filhos, está pensando no problema que teve com o marido, está pensando nas contas que tem que pagar, está pensando em logo voltar para casa porque está perdendo a novela, está perdendo seu programa favorito e não vê a hora de sair dali. Sabe? Mas esse médium não fuma, não bebe. E do lado dele tem um médium que fuma, ou que beba de vez em quando, fim de semana, mas ali ele está com bom pensamento, torcendo para que aquela pessoa que está à sua frente seja assistida na medida do possível, que ela receba todo o tratamento e o amor de Jesus.
Ele não está pensando mais em nada a não ser nisso. Mas ele fuma. Pergunto a vocês, qual dos dois realmente está trabalhando e cedendo uma boa quantidade de energia vital? Porque o médico tem que participar disso. Para doar a energia animal dele, ele tem que doar, ele tem que querer fazer isso. No entanto, meus irmãos, quando o médium está ali de corpo, mas não está presente em espírito, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, ele é neutralizado. Ele pensa que está trabalhando. E tem aqueles médicos que são vaidosos, que estão ali em frente à pessoa dando passo e falam, eu sou o melhor daqui. Essa pessoa vai ser melhor do que as outras, que estão recebendo passo dos outros médicos. Está carregado de vaidade. Então ele não está tendo amor. Não está tendo a caridade. Porque a caridade é o amor na sua excelência. Não é verdade? Então, meus amigos, daí é aquilo que eu acredito, que o amor supera tudo. O amor supera barreiras. Se nós nos preocuparmos, eu penso assim, numa casa espírita, querer médios que têm uma alimentação saudável, que não beba, que não fume, né? Que não coma carne, realmente nós estamos começando a criar dogmas que não deveriam existir, porque mesmo a doutrina não criou nada disso. Se eu não me engano, o livro dos médios aconselha que a pessoa que vai dar passe e coisa e tal, se abstenha de comer carne, acho que naquele dia que vai trabalhar, se eu não me engano é isso. Ok? Mas mesmo aquele que tenha comido carne, é o mesmo exemplo que eu dei do cigarro, minha gente. Se ele está ali presente, de corpo presente, espírito presente, fazendo tudo para que aquela pessoa saia dali revitalizada, e o outro que não comeu carne está somente o corpo e o espírito não está presente, quem estará mais trabalhando e fazendo o bem maior? É aquele que, embora tenha comido carne, mas está ali com toda a sua potência energética e de caridade. Ok? Isso o Espiritismo me ensinou. Mas tem casas que não pensam assim. Eu vou condená-las? Não, estão no tempo delas, eu não sei até que ponto a gente pode chegar numa conclusão quem é o melhor, quem é o pior. Mas o que eu falo para vocês é através... Desculpe. É através de uma coisa racional. Eu penso assim. Ok? Então é por isso que eu acho que o Espiritismo ele é maravilhoso. Quando perguntaram a Kardec perguntou aos espíritos se o Espiritismo seria a religião do futuro, os espíritos responderam não. Não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, porque o Espiritismo cabe dentro de todas as religiões. E se assim ocorrer no futuro, é claro que o Espiritismo deixará de existir. Aliás, como religião, já deveria ter deixado há muito tempo. Mas acredito também que uma das coisas que mais levou a essa conclusão de ser uma religião são as informações que os Espíritos nos deram, né? Que eles falam muito de Deus, de Deus, de Deus, que Deus vai castigar. Quem matar pela espada perecerá. E nós interpretamos ainda de forma errada tudo isso. Ok? Quando Jesus falou que se fez aqui se paga, as pessoas interpretaram que aquilo que você fizer ao outro, você vai passar pela mesma coisa. Isso é a interpretação errada. Porque a caridade, segundo Jesus Cristo, apaga uma multidão de pecados. Ok? Então nós estamos vendo que a interpretação que tivemos até o momento, né, que quem matar pela espada perecerá, também é um engano. A gente pode voltar aqui com toda certeza na próxima vida, ou já nessa começar a fazer o bem, e na próxima vida também fazer o bem. Não necessariamente teremos que sofrer o mal que fizemos os outros passar. Está difícil de entender isso? Sabe, Jesus Cristo não criou religião alguma. Eu queria saber se existe alguma escritura antiga dizendo que Jesus falou sobre
qualquer assunto na parte de religião, se ele por acaso pronunciou que iria vir uma religião renovadora, que é explicar o que vem a ser Deus e tudo mais. Não. Ele, muito pelo contrário, ele condenou todas as religiões, não é novidade alguma isso. Só que as religiões não querem tocar nesse assunto porque vai atingir a elas diretamente. Elas não querem perder seus adeptos, porque seus adeptos é que sustentam a religião, que dá mordomia para os papas, né? Para vários dirigentes, não é só papa não, crente, muitos que se dizem espírita que não tem nada de espiritismo, só querem ganhar dinheiro. Então a religião está proporcionando uma riqueza absurda. Por quê? Porque as pessoas querem acreditar em alguma coisa. Mas Jesus, quando falou, né, não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque vocês não vão encontrar. Ele foi muito direto. Será que tem alguma dúvida sobre essa frase? Eu acho que não. Não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque vocês não vão encontrar, porque Deus está dentro de vós. Resumindo, é como se ele falasse, não adianta procurar Deus, né, nas religiões, na igreja, na sinagoga, que na época era chamada sinagoga e templos, não é verdade? Não adianta procurar, não vai achar, porque Deus está dentro de vocês. E o que vocês vão achar, na maioria das vezes, é desinformação, é enganação. E te pedem dinheiro por tudo, sabe? Se vocês frequentarem ou começarem, quem não é espírita, começar a frequentar uma casa espírita, vai ver que é bem diferente. É bem diferente das outras religiões, qualquer que seja. Primeiro que eles não te pedem nada. A única coisa que geralmente eles pedem é 1 quilo de alimento não perecível para que eles possam repassar, né, para as pessoas mais necessitadas. Ok? E na casa que eu trabalhei, muitas vezes os médios, né, às vezes passava aperto, estava sem dinheiro, sem grana, desempregado. E a nossa dirigente da casa falava, ó, vocês não se acanhem não, se tiver precisando de alimentos, se a gente dá para as pessoas aqui, né, que precisam, se vocês estiverem precisando também tem que ser assistido por nós. Cansou de acontecer isso, né? Até eu mesmo já peguei cesta básica. Então, minha gente, isso é caridade. Então o Espiritismo nos ensina a sermos caridosos. Nos explica o porquê, né? Esses espíritos trouxeram essas informações, eles se identificaram, falaram que vida tiveram, né? Quem eram na última vida que estiveram por aqui. Então, vocês nasceram há poucos séculos atrás, ainda trazem dentro dele essa visão de castigo de Deus. Claro que trazem. Se nós hoje, muitos de nós acreditamos no castigo, eu pratiquei o pecado, vou ser castigado. Meu Deus. Olha só, gente, eu já falei em vídeos anteriores, em postagens anteriores. Se Jesus nos deu o conselho, né, nos aconselhou a perdoarmos não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, praticamente não. Ele quis dar a entender que era perdoar infinitamente. Vocês entenderam isso? Pois bem. Então, se nós, seres falhos, imperfeitos, temos essa obrigação, imagina quantas vezes Deus irá nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas. Quantas vezes será? Ora, se Ele vai nos perdoar, Ele não pode nos castigar. Não é verdade? São frases que estão aí na Bíblia, no Antigo Testamento e por aí vai. Então, meus amigos, é por isso que eu acho que o Espiritismo é maravilhoso. Eu demorei para entender um pouco que esses irmãos que trazem essas informações, que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, demorei para entender que eles são espíritos como eu, imperfeitos ainda, carregando ainda essa visão
dramática de Deus, que eu acho que é dramática. Que Deus vai castigar, e de vez em quando eles falam que Deus vai punir assim assado. E eu ficava revoltado quando via isso, quando eu lia isso. Vocês vão encontrar isso aqui no Evangelho, vão encontrar no livro dos Médios. Eu ficava revoltado, sabe? Falta de compreensão minha. Achava um absurdo. Mas sabe o que acontece? Isso não faz muito tempo não, gente. Tem meses atrás, ou ano passado, final do ano passado. Ficava chateado demais. Porque eu não consigo ver Deus assim. Uma vez que somos obrigados a perdoar infinitamente. Então, Deus não é obrigado a nos perdoar? Né? Entendendo assim? Se nós somos obrigados, praticamente, Ele sendo muito melhor do que nós, vai nos perdoar muito mais. Ok? Então, acho que o Espiritismo, nós temos que prestar mais atenção, né, nas coisas boas, principalmente que Jesus falou e que escaparam, porque a igreja, as religiões, muitas delas não querem que o ser humano saiba de tudo, né, o que Jesus disse. Eu também acho que Jesus também não queria, não, porque se ele quisesse, ele teria escrito, né? Ele não era analfabeto, ele sabia escrever, tanto é que ele sabia ler. Quem lê, lógico, né? Só quem não sabe ler que não consegue escrever. Então, gente, ele não deixou nada escrito, porque sabia que iam distorcer tudo que ele deixasse escrito. Ok? Então, ele só ensinou e deu exemplos. Seus apóstolos criaram, né, como é que eu diria? Criaram os evangelhos, por assim dizer, né? 30, 40 anos depois que Jesus já havia morrido. Contaram histórias passadas, né, de coisas que aconteceram no passado. E vocês observem bem que cada apóstolo tem uma visão bem diferente sobre o mesmo assunto. Observem isso, ok? Porque eles têm a visão pessoal deles. E passa 30, 40 anos depois, minha gente, é claro que a gente vai esquecer de muitos detalhes. Não é verdade? Por isso que o Evangelho, Antigo Evangelho, a Bíblia, o Antigo Testamento, né, é complicado, porque um fala uma coisa, outro vem e fala outra. E nós estamos aqui, né, tentando entender essa loucura toda. Então, meus amigos, o Espiritismo é maravilhoso por isso. Primeiro que ele não te proíbe nada. Nada. Certo? Ele te dá conselhos. Ele explica através de coisas, vamos botar assim, racionais. Fatos. Né? Racionais. Tem razão. Não são ilusões. Sabe? As religiões falam assim, as outras. Ah, é porque é. É assim porque é assim, ponto final. Sabe? O Espiritismo explica o porquê é. Certo? O Espiritismo não generaliza nada. Nunca generalizou. E ele é bem claro também quando diz que se o Espiritismo não convencer a pessoa, né, por algum motivo, que a pessoa encontre uma religião que explique mais do que o Espiritismo na linha da razão, do racional, não da ilusão. Ok? O Espiritismo sempre foi muito claro, ele não tem a última palavra, nem pode ter. Nem pode ter, principalmente na evolução atual, vai se modificar muitas percepções que temos aqui. Esses espíritos que trouxeram essas informações, outros virão com novas informações, mais lógicas, mais racionais, que irão nos fortalecer muito mais no caminho do bem. Ok? Então é isso que eu queria falar com vocês, conversar com vocês. Espero que tenham entendido o meu ponto de vista. E é por isso que eu acho que o Espiritismo é realmente maravilhoso. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like e acionar o sininho para receberem as notificações daquilo que nós temos colocado aqui constantemente. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ilumine o lar. E Jesus esteja sempre na mente de cada um de vocês. Que assim seja. Obrigado. Até a próxima.